Esse é um vídeo sobre esporte, mas que não é sobre psicologia do esporte. Fica a dica. A gente decidiu hoje trazer um vídeo sobre, como a Amanda falou, esporte, futebol especificamente, e um pouquinho sobre como a gente, principalmente aqui no Brasil, lida com o esporte, e a gente vai falar algumas coisinhas aí. A gente tá com uma matéria aí guardada desde o dia 18 de abril, né, uma pauta ali que tava na gaveta, e a gente tava doido pra falar sobre ela, então agora veio a oportunidade de até dar uma quebrada da questão política, né, Rô? Acho que às vezes você dá uma cansada e fica, nossa, vocês só falam de política. Então calma, que essa não é a proposta do quadro, tá? A ideia é falar sobre questões gerais, mas assuntos que deram que falar, né? Dof, deram que falar. E aí, dofeiros, né? Não tem uns cartoleiros? Vamos falar os dofeiros. Brincadeira, gente. Eu vou deixar o Rô explicar um pouquinho melhor o que é essa pauta de hoje, tá bom? Apesar de ser psicólogo, eu adoro futebol, sou apaixonado por futebol. É mesmo. Principalmente europeu. Gosto muito daqui também, óbvio, acompanho bastante, mas acompanho mais ainda o europeu, porque é um futebol de melhor qualidade em geral. E a matéria vai falar justamente comparando um pouquinho a nossa realidade do futebol com a realidade do futebol europeu. E aí a gente vai falar de dentro e fora do campo, tá? Então interessa sim a você, mesmo que você não goste de futebol, tá? Exatamente. A matéria é de um jornalista do Globo Esporte, a gente vai deixar o link aqui embaixo, tá? Para vocês poderem ler a matéria completa. Ela faz algumas comparações do futebol europeu com o brasileiro, em vários quesitos, mas tem alguns principais que a gente acha interessante comentar. Eu, particularmente, como sou apaixonado por futebol, me ligo muito na comparação da questão dentro de campo, do jogo que é jogado lá fora e do jogo que é jogado aqui dentro. Eu acho que qualquer pessoa, mesmo que não seja, não que acompanhe tanto futebol, sabe que em geral o futebol europeu principalmente é jogado num nível absurdamente melhor do que o que a gente joga aqui. E isso não é à toa, não é uma coisa assim, nossa, mas lá eles jogam bem, aqui não, lá eles têm mais dinheiro. Não é exatamente só isso. E aí eu acho que vem a parte de fora que influencia muito a parte de dentro. A gente já está falando então de uma questão cultural, da valorização do esporte em si. Aí você vai falar assim, mas aqui a gente também valoriza o esporte. Olha como a mídia até se deita, né, sobre o esporte e explora muito o futebol aqui. Tanto que ele tem ele é o único que disputa, né, na verdade, com outro tipo de entretenimento que a gente tem, que é muito forte no Brasil, que são as novelas. Então, se for comparar o nível aí, novela e futebol são as maiores audiências que a gente tem hoje na televisão brasileira. Só que isso não define a valorização. Ainda assim, o que a gente considera valorizar é diferente, tá? É mais como uma falta de opção, então a gente aprendeu a gostar tanto assim do esporte, do futebol em si, mas a forma que a gente vê a competição, a questão técnica e a valorização humana do profissional que tá ali jogando, ainda estão muito falhas. E é isso que esse texto da coluna do Losetti vem falar pra gente. Claro que a gente não pode não falar, acho que principalmente da falta de respeito que a gente tem pelos profissionais, pelo futebol em si. A gente tem uma cultura aqui, como a Amanda disse, de gostar do futebol porque a gente aprendeu a gostar do futebol, mas assim, que outras opções a gente tem? Que outros esportes são valorizados no Brasil? Nenhum. Na real, nenhum. Ah, mas o vôlei... Não, na prática nenhum esporte é valorizado de verdade aqui no país. O futebol, ele é uma válvula de escape, mas a gente está muito longe de ter uma relação saudável com o futebol, especificamente. A matéria, ela faz essa comparação da final da Champions League, da Liga dos Campeões, das finais, né, na verdade. Que é mais ou menos a nossa Libertadores aqui, que é um campeonato muito forte, muito importante entre clubes, e que o nível normalmente é mais alto. Aqui a Libertadores, em geral, tem um futebol às vezes um pouquinho melhor do que a gente tem nos regionais, mas não chega perto do que a gente tem lá. E aí a gente começa a fazer algumas comparações falando do respeito especificamente, de que, por exemplo, você não vê, ou quase não vê, a torcida xingando o juiz, a torcida xingando o jogador, fazendo piadinha, os técnicos em geral brigando, questionando decisões da arbitragem. Dos próprios jogadores não tem essa coisa de querer ganhar no grito, que é muito diferente do que a gente tem aqui, que na verdade é tudo que a gente tem aqui, né? Eu vou até ler um trechinho pra ver se aguça seu interesse em ler de fato essa matéria, porque é curta, tá? E é bem interessante. Ele fala assim, ó, no Brasil o futebol é encarado como um instrumento
para curar desilusões e satisfazer vaidades. E aí ele toca numa feridinha recente aí nossa. O VAR não é bacana porque invalida um grito de gol, uma emoção genuína. E aí antes ele até cita um lance que aconteceu nessa partida, que ele tá usando como referência da matéria, que foi um gol anulado, foi feito no último minuto de uma jogada super importante, né, Rô? Que daria a classificação para o Manchester City. Que era a semifinal, né? E o gol é anulado pelo VAR. E aí, aquela comemoração explosiva que foi de ter feito um gol nessas condições, nessa partida, no último minuto, ela é anulada. Minutos depois, em entrevista, o técnico do Manchester City, né, estava elogiando o VAR e apoiando o VAR. Então, assim, a gente está falando sobre a questão da justiça no jogo, da justiça na partida, do respeito ao trabalho que é feito de meses. A matéria cita também uma coisa muito importante, que são essas mudanças, muitas mudanças de profissionais. O quanto você troca, você não consegue manter num campeonato um mesmo time. Você não acredita no jogador, você faz a aposta nele. E aí dá alguns meses de trabalho, e aí até menos às vezes, e você já faz não dá, chega, vamos trocar de novo. E aí você contrata o cara ou pra ficar no banco, ou você dispensa, já tá pensando em outra contratação, e você não dá tempo pra investir naquele jogador de fato. E é a mesma coisa com o treinador. Exatamente. Tá? E aí a gente tá falando de os clubes não valorizam, as federações, enfim, e nós próprios não valorizamos. A gente também trata assim, a torcida faz aquela pressão lascada e fica debatendo e fica ali. E por que o clube vai acabar se rendendo à opinião da torcida? Porque a torcida também banca, né? Exatamente. Banca e muito. Então a opinião dela também é importante, não é fundamental. Eu imagino que eles não devam simplesmente se vender à opinião da torcida, é óbvio que não, mas influencia bastante. E se a gente tem essa cultura que desvaloriza, que bota pressão para que assim, não, o cara não tá rendendo em 2 meses de campeonato, troca esse cara aqui, como é que fica? Exatamente. A gente tem uma cultura de emergência, né? Eu acho que não só no futebol, não só no esporte, mas acho que muita coisa. A gente tem essa cultura de querer, principalmente no esporte, ganhar a qualquer custo. Eu acho que essa é a mensagem que a matéria vem trazer. O quanto a gente não aceita não ganhar. Perdeu, troca, perdeu, troca, perdeu, troca. O Klopp, que a matéria cita, que é o técnico do Liverpool, ele ficou 4 anos no Liverpool sem ganhar nenhum título. Sempre jogando em geral bem, o Liverpool com boas colocações, mas sem ganhar nenhum título. E o Liverpool continuou insistindo nele, continuou investindo nele e na boa parte da equipe. E recentemente, na semana passada, ele foi campeão da Liga dos Campeões, que é o torneio mais difícil do mundo. É mais difícil ganhar uma Liga dos Campeões do que uma Copa do Mundo, não tenho a menor dúvida disso. Ou seja, deu resultado. E hoje ele é aclamado, o time dele é um time maravilhoso, joga super bem, mas ele precisou de tempo, mesmo sendo um técnico muito bom e tudo mais. E aqui a gente não tem essa paciência. A gente investe, quer resultado muito rápido e normalmente, se a gente parar para pensar um pouquinho, resultados milagrosos. Porque na prática não dá para um time ter resultados tão rápidos em tão pouco tempo. Acho que vamos deixar um pouquinho mais claro. O último jogo que a gente assistiu do São Paulo contra o Cruzeiro? Isso. Que o time saiu e a manchete era eles indo pro vestiário e a torcida gritando vergonha. Era uma torcida muito pequena, mas aquele grito de vergonha ecoando. Pensa assim, você levanta hoje para trabalhar, você senta na sua mesa lá do escritório, vamos supor que você seja uma pessoa que trabalha com escritório. E aí você senta na sua mesa lá, você tem que fazer um relatório. E aí você tá atrasado ou você errou na digitação lá, enfim, você fez, mas não tava no formato que o seu chefe pediu. E aí os seus colegas e o seu chefe se juntam, param ao seu redor e ficam assim gritando vergonha, vergonha, vergonha. Precisa falar mais alguma coisa? Não faz sentido. Eu já pensei muito nisso, eu acho esse tipo de exemplo maravilhoso. Não faz sentido a gente olhar pro profissional, um profissional que está trabalhando, e eu me achar no direito de gritar pra ele que ele está indo mal. De eu ofender ele, de eu mostrar. É a mesma coisa que ficar gritando pro juiz. Eu entendo a explosão e tal, você tá lá, mas sinceramente... Essa que é a questão. A explosão de sentimento que a gente tem pelo esporte aqui no Brasil, ela é pessoal. E esse pessoal é maior do que o respeito que a gente deveria ter pelo profissional, por quem tá lá dentro. Então a gente se dá o direito de... Eu não gostei do resultado, então eu vou xingar, eu vou reclamar, eu vou tacar pedra e tudo mais.
E aí eu desconsidero, eu desrespeito completamente todos os profissionais, desrespeito tudo. Porque a minha opinião é mais importante que todo o resto. Olha que a gente nem tá falando de casos extremos, em que a gente via muito anteriormente, as pessoas invadiam o campo para agredir os jogadores, para agredir juiz, tacavam coisas no campo, ainda se taca, mas a gente vê muito menos. E até a gente está comparando com o futebol europeu, mas lá também a gente tinha muito essas organizadas, né? Tem um nome específico. Na Inglaterra. Que eram os hooligans. Isso, a gente tinha os hooligans. Na Inglaterra. E que, nossa, tem um histórico também pesadíssimo de agressão. A gente ainda tem as agressões entre torcidas, pessoas se degladiando entre si para falar quem tá mais certo ou não, que já tá em outra esfera, porque é um outro nível de discussão. Não estamos nem falando disso, tá? Nós estamos falando dessa cobrança, da roda de conversa, de ir lá nas redes sociais atacar e de falar assim... dessa cobrança até interna que a gente tem, de falar assim, pô, esse time é uma porcaria, esse time não tá indo pra frente, esse time... Entendeu? Se não está ganhando, o time não está bom. Você fica imaginando as pessoas te criticando porque o seu relatório não é melhor que o do colega? Imagina se o seu trabalho fosse uma competição e o seu colega entregou mais rápido do que você. Então você não merecia estar ali fazendo relatório? Porque o seu colega entrega o relatório mais rápido? O seu colega ligou para 10 clientes e você ligou para 5 no mesmo tempo que ele. Você não merecia estar trabalhando então? Você deveria ser demitido? É essa a ideia? Ou ameaçado, né? Ou ameaçado. Você entende a comparação? Ah, mas é o cara do futebol. Por quê? Qual que é a diferença? Ele é um profissional que recebe para executar um trabalho. O que a gente deveria cobrar? Que eles tivessem um treinamento digno, que o reconhecimento fosse honroso, enfim. Ah, mas eles ganham pra caramba pra fazer aquilo. Ah, o salário dele é alto. Eu já ouvi muito isso. Ah, mas eles ganham milhões pra jogar lá e pra chutar uma bola no gol. Dá pra justificar de milhões de formas, mas tem uma muito clássica. Os dois times ganham muito. Então assim, quem ganha mais, quem tem maior salário tem que ganhar sempre o jogo? Acho que é o primeiro ponto. Não faz o menor sentido isso. A competição lá não é por quem ganha mais salário. E aí quando a gente considera que meu time perdeu e deveria ganhar porque todo mundo lá ganha bem, e eu estou desrespeitando o outro time que ganhou também. Então, além de desrespeitar o time que eu torço, teoricamente, porque eu acho que eles têm que ganhar porque eles têm um salário alto, eu estou desrespeitando o outro time como se assim, o meu time ganha mais salário, por exemplo, não sei, então ele vai ganhar sempre do seu time. Mas e a qualidade, o treino e o investimento dos outros times também? Tem uma coisa que eu acho muito louca aqui no Brasil, que tem muita gente, eu já ouvi muita gente falar, tanto de jogador quanto torcedor, de que assim, eu prefiro não chegar na final do que chegar e perder. Que? Não faz o menor sentido isso. Eu prefiro ficar em terceiro, quarto ou quinto do que chegar na final e ficar em segundo. A gente tem essa cultura de que o segundo é pior que o último. Então assim, nossa, o time foi rebaixado. Ah, mas é ruim mesmo, tudo bem. Nossa, eu perdi a final para outro time e vou ser zoado pelos meus colegas no trabalho. E daí? Você foi o segundo melhor de sei lá quantos. Quantos casos a gente tem de pessoas, de times em que a equipe que ficou em segundo, ela não ganhou. Ela ficou em segundo, eles se recusam a receber a medalha, se recusam a ficar para a premiação. Porque é uma humilhação. Se recusam a cumprimentar os parceiros, que é uma revolta, é uma falta de esportividade que é terrível. Aqui no começo do ano, nos campeonatos regionais, teve em São Paulo... Não, São Paulo não teve. Não lembro que estado, não sei se foi em Minas, não lembro. Que na final o time se recusou a receber o troféu e as medalhas do segundo colocado. Isso chega a ser um absurdo gigantesco, mas acho que refrisando a questão, o que acontece dentro do campo representa o que a sociedade tem fora. A gente não valoriza o segundo lugar, a gente não valoriza quem se esforça, a gente só quer valorizar o que foi o primeiro, que foi o melhor de todos e tudo mais. Eu acho que isso acontece por milhões de motivos. A gente tem uma sociedade, na sua grande maioria, muito vulnerável, muito empobrecida, e o futebol vem como o maior entretenimento fora a novela, que é meio assim, novela, entretenimento de mulher, e futebol, entretenimento de homem. Uma baboseira, mas enfim. E aí vem como a única coisa que dá prazer na vida. A gente já cansou de ver história de pessoas que assim, a pessoa não tem nada, mas ela vai dar o que ela tem para assistir um jogo e viver pelo time. Torcida organizada tem muito disso. E aí assim, se o time é a minha vida, justifica eu brigar, bater, xingar, reclamar, ir lá e tudo mais. Só que a questão é, os times não são as nossas vidas. Não deve ser a nossa vida.
Eu posso gostar, eu posso ir em todo jogo, eu posso comprar camisa, eu posso, beleza. Isso é uma coisa que me faz bem. Mas sabe aquela coisa, tudo em excesso faz mal? É mais ou menos isso. Se o esporte, pra mim, torna uma proporção pessoal maior do que a minha vida, vai começar a me fazer mal e eu vou acabar não fazendo bem pra quem tá envolvido ou pra quem tá no esporte em si. E aí eu acho que isso justifica muito porque na Europa, em geral, o padrão de vida é maior e as pessoas têm um nível cultural maior. Você vê as pessoas nos estádios, elas têm um comportamento completamente diferente. E aí uma coisa tá ligada na outra. Eu acho que não é só o jogador, não é só o técnico, não é só o dirigente do clube, não é só o torcedor, é a mídia, é todo mundo. Só que se eu ficar esperando que o torcedor seja mais educado para eu ser mais educado, não rola. Então, assim, cada um precisa fazer a sua parte para que a gente tenha um futebol de qualidade. Eu acho que todo mundo que acompanha um pouquinho de futebol pensa que, assim, putz, tem muito brasileiro que vai jogar fora e o cara é muito bom. Se a gente tivesse todos esses brasileiros aqui, o campeonato brasileiro seria, nossa, absurdamente incrível. Os melhores do mundo, em geral, entre os maiores, tem muitos brasileiros. Mas o cara vai querer ficar jogando aqui e na primeira derrota vai ser xingado até a alma. Não vai. Mas em geral os clubes brasileiros até se colocam como vítima de não, mas a Europa vem e compra os jogadores e ele quer ir pra lá. Por que o cara quer ir pra lá? Por que eu não ofereço algo melhor para ele aqui? Por que eu, como clube, por exemplo, não protejo esse cara de críticas infundadas? Por que eu não respeito o trabalho dele? Por que eu não entendo quando ele perde um gol? Mas assim, Rô, vamos trazer um pouco mais a discussão sobre, não tanto ligado ao futebol, mas trazendo para nossa vida essa aplicação dessa questão da competição, enfim, do porquê da gente lidar dessa forma com a competição. Você falou um pouquinho, mas acho que a gente precisa tratar um pouco mais sobre isso, não ficar só preso ao futebol, para vocês entenderem a importância dessa pauta. Não é só sobre futebol e nem só sobre o esporte, é sobre como a gente lida em geral com a competição e com a comparação. Eu acho que isso é muito frequente em várias áreas. A gente tem uma cultura muito competitiva mesmo. Me vem muito à cabeça dessa competição muito grande em todas as áreas, de querer ser mais bonito, de querer ter o melhor carro, de querer ter a melhor bunda, de querer ter o melhor celular, de querer ter as melhores fotos no Instagram e tal. A competição, ela acontece de fato, acho que todo mundo que está assistindo aqui deve concordar que não é uma coisa, não, é uma pessoa ou outra. Ela é muito presente. Algumas pessoas estão mais envolvidas nessa competição, outras menos, mas a competição social, ela existe, eu acho que desde que o ser humano existe. Em um pequeno ponto, eu acho que ela é até saudável e ela é inevitável. Porque assim, a gente pode considerar que na psicologia a gente entende que eu só me reconheço como ser humano a partir do outro. Então nós somos seres sociáveis, a gente nasceu, a nossa espécie, ela se desenvolveu para viver em grupo. Então a gente não tem a capacidade de viver sozinho de uma forma saudável. Eu posso até sobreviver, mas não viver sozinho. Eu sempre uso o exemplo do náufrago, quando o cara, nem lembro o nome dele, enfim, se perde, fica lá numa ilha sozinho, e ele fica muito tempo sozinho, aquilo começa a fazer mal pra ele, e ele chega no nível de que ele faz um desenho lá numa bola, e cria uma pessoa a partir daquela bola, pra ele ter um diálogo e ele ter uma relação. Então assim, eu preciso do outro pra saber que eu existo. É meio estranho falando isso, porque como assim, eu sei que eu existo e tal. Mas se a gente parar pra pensar, se você vivesse sozinho, a nossa personalidade ela é construída a partir das relações que a gente tem. Então a gente precisa do outro para poder existir de alguma forma. E aí eu acho que nisso automaticamente se gera uma competição, uma comparação, melhor dizendo, de que quem é o outro e quem eu sou. E a partir disso eu começo a olhar no outro coisas que eu identifico em mim, coisas que eu não identifico. E aí automaticamente vem uma coisa de, putz, aquilo é legal, isso eu não acho tão legal, ou isso eu acho legal. E isso em questões físicas, em questões de coisas materiais que a gente tem, de personalidade e tudo mais. Então essa comparação ela é natural e ela vai existir. Só que a gente eu acho que está num momento da história, não só aqui no Brasil, em que a tecnologia veio reforçar um pouco do quanto a gente quer mostrar o que é bom e ficar reforçando isso para todo mundo. E automaticamente quando eu olho no meu Instagram só coisa boa de todo mundo, eu falo, putz, tem coisa boa pra caramba aqui. Que coisa boa que eu tenho para colocar aqui. Se eu não tenho, eu vou ter que criar. Eu acho que todo mundo já cansou de ler matéria, de discutir, ver essa discussão em alguns locais, do quanto assim, putz, deixa eu criar uma foto aqui num fundo bonitinho, colocar um filtro, fazer não sei o que lá, para parecer bonito, tirar foto, enfim. A gente quer também estar bem, porque de alguma forma eu acho que assim, uma coisa vai ligando na outra, né?
A gente vive numa sociedade que não aceita muito o sofrimento, a dor, o que é feio. O que é feio, o que é diferente. Então, sabendo disso, aí ainda mais eu quero aparecer bem. E aí cada um aparece como pode, sabe? Assim, cada um usa suas armas para poder se defender ou atacar. Então o cara que tem um carrão, ele vai tirar foto e vai aparecer com o carrão. O cara que tem, sei lá, um celular top, ele vai mostrar o celular dele para todo mundo. E por aí vai. Então assim, a competição, beleza, a comparação faz parte, mas daí eu querer prejudicar o outro, vamos voltar pro exemplo do escritório? Então assim, vamos falar das mesmas funções, porque normalmente quando a gente tem alguém com uma função diferente, a gente não compete tanto, porque né, não tá diretamente ligado. Sim. Então assim, na mesma função, estamos falando da mesma função, aí o seu colega tá ali fazendo, entregando ali a quantidade de relatórios, fazendo ali as ligações pros clientes, e você também. Enquanto vocês estão no mesmo nível, legal. Aí ele começa a entregar um pouco a mais, aí das duas uma. Ou você, a gente tem os extremos, né? Ou você se incomoda com você próprio e vai falar assim, eu sou o derrotado que não estou conseguindo fazer o suficiente, ou melhor do que ele. Ou você começa a querer invalidar ele de alguma forma. Então assim, ele só consegue porque ele ganha mais, porque ele tem uma vida legal, mas ele não tem filhos, então é mais fácil. Favorece ele. Isso, o chefe está favorecendo. Esse é um exemplo que ele cita aqui na matéria, né? Que ele fala sobre favorecimento. Então a gente tenta anular o outro. E aí a gente está falando sobre merecimento, porque eu acho que eu mereço mais que o outro. E eu não acho que simplesmente por questão de justiça ele está entregando mais porque ele se esforçou mais, porque ele conseguiu, enfim. E tudo bem. Então, se não estamos conseguindo fazer igual, ou eu estou melhor, algo está errado. Ou ele não é uma boa pessoa, ou, enfim, algum tipo de comparação você vai querer fazer. E eu acho que aí a gente desrespeita e desconsidera totalmente a nossa individualidade. Então, a gente quer produzir igual, mas a gente é diferente. A gente quer os mesmos resultados, mas a gente desconsidera que cada um tem uma vida, cada um tem uma história, cada um tem facilidades. E eu acho que aí, talvez aí a competição ela se torna algo não saudável, quando eu espero a mesma coisa ou coisas melhores de pessoas ou grupos diferentes, sem considerar as especificidades de cada grupo ou de cada pessoa. Então não dá para eu esperar que assim, eu e meu amigo a gente trabalha no mesmo lugar. Tem o time A e o time B, eles fazem a mesma coisa. Mas o time A tem que ganhar pelo não sei o que lá. Mas espera aí, deixa eu tentar considerar que, o cara perdeu um pênalti e tem que ser massacrado. Eu não sei como é a vida do cara, eu não sei se ele dormiu mal aquela noite, eu não sei se ele estava nervoso. Eu não sei um monte de coisa que a gente desconsidera. O fulano foi... mas o outro foi melhor. Mas tem tanta coisa envolvida que não dá pra gente simplesmente simplificar a coisa e falar assim, não, tem que... E aí punir, né? E aí não, tem que sair, tem que não sei o quê, tomar decisões drásticas sem considerar uma coisa maior. Então, o exemplo do futebol, o técnico estava 4 anos sem ganhar nenhum título. O que a gente pode pensar? É um técnico ruim. Mas eu também posso pensar assim, o cara não conseguiu 4 anos porque tinha outros times muito bons competindo também. E ele fez o melhor que ele podia com aquelas condições que ele tinha. Exatamente. Então assim, gente, se for entrar realmente no mérito da discussão, nossa, vai longe. Porque a gente vai falar desde industrialismo, porque a competição, a forma de trabalho, da construção de como que é esse trabalho de produção em massa e tal. A gente vai falar de capitalismo, vai falar de muita coisa. Mas a gente vai fechar aqui a discussão para... Pense você próprio sobre essa questão da competição, da necessidade de invalidar o que o outro está fazendo, de tirar o merecimento de quem está ali, de quem realmente se esforçou para fazer melhor e não se cobrar também tanto de que assim, se eu não estou no topo, eu não estou bem. Então, acho que essa é o foco principal, trazendo essa matéria para nós, para nossa aplicação na vida, repensar como a gente avalia os jogadores, repensar como a gente avalia os profissionais e repensar como a gente avalia a nós mesmos sobre a nossa produção, sobre o nosso desempenho na vida. Desempenho no trabalho, desempenho como mãe, como esposa, enfim, na aplicação, cada um nos seus papéis aí. Mas falar sobre o nosso próprio desempenho e eu não achar que eu preciso invalidar o trabalho do outro, a função do outro, para que eu me sinta melhor, ou nem me sentir tão para baixo porque eu não estou com um bom desempenho naquele momento. Mas buscar sim fazer o meu melhor e me sentir bem com o que eu consigo produzir naquele momento. Se eu achar que eu devo produzir mais, então que eu corra atrás para produzir mais. Mas não necessariamente tentando desmerecer o outro. E eu acho que é isso, e até para você
fazer com que a gente não se sinta derrotado, dá um like para o sucesso desse vídeo, pra gente falar, putz, olha, fomos top com vários likes e vários comentários. Não, brincadeira. Mas deixa o like se vocês gostaram do conteúdo, comenta, compartilha, tudo mais. Se inscreve no canal, não se esquece, tá aqui embaixo, se inscreve. Então até semana que vem. Até, galera. Tchau, tchau.